Bom, então eu vou resolver essa lista, tá? De acordo com as explicações que eu fiz no vídeo anterior, a gente vai resolver essa lista aqui, tá? Mas mesmo assim eu quero que ela seja entregue, tá? Então, olha só. Primeiro exercício. Em relação à molécula esquematizada abaixo, são feitas as seguintes afirmações. Então, olha só a molécula, tá? Aqui ele me marcou, né? Ele marcou carbono 1, 2, 3, né? Tem vários hidrogênios ligados. Aqui tem uma ligação dupla e as outras são ligações simples. Então, vamos ver o que ele falou, ó. Primeiro, entre os átomos de carbono 1 e 2, existe uma ligação sigma. 1 e 2. Entre os carbonos 1 e 2, eu tenho uma sigma e uma pi, porque ali eu tenho uma ligação dupla. Então, essa aqui tá certa? Bom, entre os átomos de carbono 1 e 2, existe uma ligação pi. Sim, né? A gente acabou de marcar lá a ligação pi, ó. Então, certo também. Bom, item 3. Entre os átomos de carbono 1 e 2, existem duas ligações sigma. Não, né? Olha lá. Entre os carbonos 1 e 2, a gente já viu que é uma sigma e a outra é pi. Então, o item 3 está errado. Da mesma forma que o item 4 também está errado, porque entre o 1 e o 2 não existe duas ligações pi. E o último, todas as ligações entre átomos de carbono são sigma. Bom, pessoal, aqui a gente não precisa nem pensar muito. O hidrogênio, ele só faz uma ligação, tá? Não existe hidrogênio fazendo duas ligações. Se ele só faz uma ligação, sempre que existir carbono ligado com hidrogênio, a gente vai ter ligação do tipo sigma, tá? Então, todas as ligações carbono e hidrogênio são sigma? Sim, elas são sigma. Então, o que a gente tem aí, ó? A gente tem o item 1, 2 e 5. 1, 2 e 5 corretos. Então, aqui, alternativa C. Certo? Bom, exercício 2. Olha só, as bactérias são micro-organismos que, durante muitos e muitos anos, foram e continuam sendo um problema para a medicina, principalmente pelo potencial que elas apresentam em provocar infecções durante as cirurgias. Desde o ano de 1867, soluções à base de fenol são utilizadas para eliminar ou diminuir a quantidade de bactérias. Essas soluções são denominadas antissépticas, como a estrutura a seguir. Mais pra frente, a gente vai ver o que é fenol, tá? Fenol é uma função orgânica que tem essa estrutura básica aqui, ó, tá? Isso aqui é um fenol, tá? Essa molécula do exercício aqui, ela é um fenol substituído, percebe? Ela, ó, tem essa estrutura cíclica e um OH, ó, estrutura cíclica e OH. Só que essa molécula aqui do exercício, ela tem outras coisas penduradas nela, tá? Mas continua sendo fenol. Aí ele pergunta assim, ó, qual o número de ligações sigma presentes nessa molécula? As ligações sigma são aquelas que existem em maior quantidade, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes ela não está desenhada, mas ela está lá. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma ligação sigma aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 9, 10, 11. Aqui no meio é um carbono, certo? Se é um carbono, a outra ligação que a gente não tá vendo é um hidrogênio. Então, aqui eu tenho mais uma, né? Então, por enquanto, eu somei 12, tá? Mas presta atenção que o CH3, como que a gente desenha o CH3? O CH3, na verdade, é isso aqui, ó. Esse CH3, ele tem uma ligação, né, que a gente tá vendo aqui, carbono, 1, 2, 3 hidrogênio. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 ligações sigma. Então, no CH3, eu tenho 3 ligações do tipo sigma. Ou seja, aqui eu tenho mais 3 e aqui eu tenho mais 3. Então, são 3, 6,
9 ligações sigma, 9 mais as 12 que eu contei, meu total é de 21 ligações do tipo sigma, nessa molécula aqui. Mentira que aqui eu tenho mais um, ó, OH. O OH, na verdade, é O ligado com H, certo? Então, aqui são 22 ligações sigma nessa molécula. Se alguém ficar com dúvida, depois eu desenho ela toda aberta, tá? E vou indicando as ligações de uma maneira melhor, mais fácil para ver. Bom, exercício 3. Eu não vou ler o enunciado, não, ó. Ele tá perguntando ligações π e carbonos sp2. Aqui é mais fácil para responder, porque, ó, ligação π só aparece em ligação dupla e tripla, certo? Ó, por exemplo, aqui. Onde eu tenho ligação dupla, eu tenho ligação π. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, em ligações π, eu tenho 7 ligações π, tá? Carbono sp2 é aquele que tem uma ligação dupla e 2 simples. Então, eu tenho que procurar isso aqui para falar, né, para contar quais são os carbonos sp2. Então, olha só. Qual carbono faz parte de ligações duplas? Ó, aqui e aqui, eu tenho carbono que faz dupla. Aqui e aqui, carbono que tá fazendo parte de dupla. Aqui e aqui. Então, aqui eu já tenho 6, certo? Aqui é um carbono, mas aqui não é carbono, é oxigênio. Então, 6 mais 1, 7. Aqui a mesma coisa, é um carbono só, 8. Aqui, olha só, é um carbono aqui e outro aqui. Então, 9, 10. E aqui a mesma coisa, ó, 11, 12. Vamos contar para ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui a gente tem 12 carbonos do tipo sp2. Tudo bem? Bom, próxima folha. Olha lá, ó. O ácido acetilsalicílico é um importante analgésico. Olha só a fórmula dele. Olha, tá? Então, aqui tá marcando aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Essa representação aqui é a mesma representação que a gente viu agora há pouco, ó. É um anel, uma cadeia de 6 átomos de carbono que tem 3 duplas alternadas. Eu posso tanto fazer assim ou assim, que é a mesma coisa. Tudo bem? Mesma coisa. Então, olha lá, ó. Aqui, então, essa bolinha no meio é a mesma coisa que eu tivesse assim, ó. Dupla, alternada. Pula uma dupla, dupla. Certo? Bom, a gente vai falar, então, responder o que é verdadeiro ou falso aqui. Tá? Olha lá, ó. O carbono 1 é sp3. Olha lá, carbono 1 é sp3. Ó, aqui eu sei que eu tenho um carbono. Quantas ligações eu tô vendo? Uma só. Então, cadê as outras 3 ligações para fazer hidrogênio? Então, aqui. Nem sempre o hidrogênio aparece. Então, esse carbono aqui, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então, ele é sp3. Então, aqui, verdadeiro. O carbono 2 é sp2. O carbono 2 é esse daqui, ó. Ele tá fazendo uma ligação simples para cá, outra para cá e uma dupla. Sim, o carbono 2 é sp2. Então, verdadeiro também. Próximo. Existem, ao todo, 4 ligações π. Olha, aqui não tem uma dupla, então aqui tem uma π. Essa molécula aqui, que eu acabei de falar que é essa, tá? Ó, 1, 2, 3. Sempre que vocês tiverem essa molécula, vocês vão ter 3 ligações π. Porque sempre vai aparecer 3 duplas. Então, aqui são 3. E aqui em cima eu tenho outra, que é C dupla O. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações π. Tá? Então, eu não tenho 4, eu tenho 5. Então, essa aqui é falsa. Próximo, o carbono 3 apresenta
3 ligações sigma e uma ligação pi. Olha lá o carbono 3. Olha, ele tem uma ligação pi, correto? Uma simples, outra simples não, aqui faz parte da dupla, mas uma delas é sigma. Então, eu tenho uma sigma aqui e um outro hidrogênio que não aparece, que também é uma ligação simples, então ela é sigma. Então, o carbono 3, assim como os outros carbonos dessa figura aí do anel aromático, eles têm 3 ligações sigma e uma ligação pi, então verdadeiro. E o carbono 4 do tipo sp? Ó, o carbono 4, ele faz uma dupla e duas simples. O carbono 4 é sp2, tá? Então, essa aqui é falsa. Certo? Bom, olha só. Exercício 5. No hidrocarboneto, de forma estrutural apresentada abaixo, os átomos de carbono estão numerados de 1 a 7. Então, olha só. Numerados de 1 a 7. Ó, sobre esse hidrocarboneto são feitas as seguintes afirmativas. Vamos ver o que está certo. Ó. O total de ligações pi é 3. Olha, ligação pi, de novo, vai aparecer uma na dupla, tá? A outra é sigma. A ligação tripla, ela sempre vai ter 2 pi. Então, no total, eu tenho 3. O total é 3. A primeira tá certa, tá? O que mais que ele fala? O átomo de carbono 2, ele forma 3 ligações pi e uma ligação sigma. Não, o átomo de carbono 2, ele tem 2 ligações pi, tá? Aqui ele fala que são 3. Não, tá? Isso aqui tá errado. Bom, item 3. O átomo de carbono 5 forma 3 sigma e uma pi. Olha lá o carbono 5. Olha só. Aqui tá meio apagado, né? Mas aqui esse hidrogênio é uma ligação. 1, 2, 3. Essas todas são sigma e uma pi, tá? Então, o item 3 está correto. Tá? E a última, o átomo de carbono 1 forma 4 ligações sigma. Sim, né? Olha lá, o carbono 1 faz 4 ligações simples, então todas são sigma. Então, correto também. Então, a gente tem aí, ó, a alternativa certa é a letra A, né? É 1, 3 e 4. Próximo exercício. Olha só. Observando o benzilmetilcetona, que é essa molécula aqui, ó, tá? É o nome dessa molécula, apresenta a fórmula estrutural abaixo. Pode-se afirmar que ela contém, olha, as alternativas está perguntando sobre tipo de carbono, tá? Então, antes de olhar a alternativa, a gente vai olhar a molécula, tudo bem? Então, olha só. Esse carbono aqui, ó, CH3, ele faz uma ligação simples aqui e 3 com hidrogênio. Então, esse carbono é sp3. Esse carbono aqui, ó, ele faz uma dupla e duas simples, então ele é sp2. Esse carbono aqui, ele tá fazendo duas ligações. As ligações com hidrogênio também são simples, então aqui são 4 simples. Ele é sp3 também. E como eu falei no exercício 4, esse desenho aqui representa isso, ó. 2, 3 ligações duplas alternadas, tá? Então, eu posso dizer sempre o seguinte, ó, que essa figura aqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, onde todos eles fazem parte de duplas ligações. Então, aqui eu tenho 6 carbonos do tipo sp2, certo? Total, então, são 7 carbonos sp2 e 2 carbonos sp3. Então, olha lá, ó. Minha alternativa é a letra D. 7 carbonos sp2 e 2 carbonos sp3. Certo? E a último exercício é praticamente a mesma coisa que a gente fez, ó. Então, ele tá perguntando quantidade de carbono sp2 e sp3.
esse daqui, ó, tá? Então, vamos prestar atenção aonde tem carbono. Olha só, aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui um, aqui outro, aqui, aqui, tá? Todas essas marquinhas que eu tô fazendo são carbonos, tá? Os carbonos que tem um risquinho só, ou seja, uma ligação simples, não pode esquecer que eles têm os hidrogênios, né? Ligados a ele. Então, por exemplo, ó, esse carbono aqui, a gente tá vendo uma ligação. Então, tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados nele, certo? Esse aqui, 1, 2, 3, a mesma coisa. Esse daqui não tem duas ligações, então tá faltando duas, tá? Todas essas ligações que eu tô fazendo em azul, tá? Eu não vou colocar, senão vai ficar muito carregado o desenho. Mas, na extremidade, estariam ligados hidrogênios, certo? Certo? Esse carbono aqui, ó, ele faz 1, 2, 3, 4. Então, aqui não tem hidrogênio, já tem 4. Esse carbono aqui, ó, ele já tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Não precisa de hidrogênio. Agora, aqui ainda tá faltando 2, aqui 2, certo? Todos esses carbonos que eu coloquei o risquinho azul, se vocês observarem, eles fazem ligações simples, 4 ligações simples. Então, eu tenho todos esses aqui sendo carbono do tipo sp2. Então, ó, contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas esse daqui que não tem hidrogênio também é um carbono sp3. Então, a gente tem 13 carbonos sp3 nessa molécula, certo? Agora, os que eu não contei, né? Olha só, esse aqui faz dupla, né? Então, tem ligação sigma, ele é sp2. E como eu falei no exercício anterior, toda vez que eu tiver essa molécula aqui cíclica, que é a mesma coisa dessa, a gente vai ter 6 carbonos do tipo sp2. Então, só aqui eu tenho 6 sp2. Mais esse daqui, que é 1. Então, no total, a gente tem 7 carbonos sp2 e 13 sp3. Então, olha só. Então, 7 e esse aqui. Alternativa D de dado.